Bem-vindo ao Focando Vidas. Mais uma vez, eu, pastor Raul Nogueira, tenho o privilégio de estar compartilhando a palavra do Senhor com aqueles que de alguma maneira têm entrado e desfrutado disso que a palavra do Senhor nos fala. Nós estamos numa série, no sábado, onde nós estamos expondo versículo a versículo, esse livro maravilhoso de Gênesis, que é o início de tudo. E você está junto comigo. E à medida que nós formos caminhando, faça perguntas e nós teremos realmente o privilégio de responder. A Ângela está conosco. Tudo bem, querida? Prazer em vê-la de novo. Estou vendo pela foto. E estamos aí aguardando a vinda de outros. Vocês têm aí 3 minutinhos para encontrar o seu amigo, a sua amiga, seus irmãos, não é? E colocar talvez na sua rede, dizendo, olha, hoje nós vamos estar caminhando em Gênesis capítulo 3. Eu fiz a chamada, colocando exatamente, é certo que não morrerás. Quem falou isso foi o diabo. Oi, tudo bem? Olá, Estevão, tudo bem? Juliane, isso é muito bom, vocês estarem junto aí. Então, alguém falou lá no começo, é certo que não morrerás. Os efeitos desse conselheiro diabólico chegou até os nossos dias. Então, eventualmente aquelas pessoas que perderam, é só entrar lá no nosso YouTube, ali está marcado, né? Tanto esse que nós estamos fazendo agora no sábado, como da quarta-feira. Então tá tudo numeradinho, não vai ter nenhum tipo de problema. Você perdeu um, vai lá e assista Gênesis 1 e 2 e assim por diante, ok? Vamos estar aí quase, falta um minutinho, se você quiser já colocar o seu pedido de oração, alguns agradecimentos, não é? E na medida que nós formos falando, eu gostaria muito que vocês comentassem, fizessem perguntas. Infelizmente, algumas vezes não dá, porque passa muito rápido, eu não percebo. Mas a maioria das vezes eu tenho conseguido realmente responder as perguntas que vocês fazem. Nós, aproveitando, né, no dia 3 agora, nós vamos estar lá no YouTube. Vamos estar realmente fazendo uma entrevista, dando, na verdade, não fazendo, mas dando uma entrevista para o pastor Fernando Galho. Normalmente começa às 8 horas, mas eu confirmo isso. Eu vou estar falando sobre o rico e o Lázaro. Vamos estar analisando cada parte, né? Então, se vocês tiverem condições de estar com a gente, seria realmente um grande privilégio, ok? Pessoal, vamos estar então orando agora, quem já está conosco, e agradecer a Deus por esse tempo que nós estamos. Pastor Rogério Lemos. Olá, pastor. Deus abençoe. Então, nós vamos estar agora orando, agradecendo a Deus. Se você tiver algum pedido ou algum agradecimento, faça isso agora e nós vamos estar orando. Meu Pai, meu Deus, nós louvamos teu nome. Nós nos colocamos diante do Senhor, sabedores, ó Pai, que nós somos totalmente limitados. Então, Pai, que teu Espírito possa estar realmente iluminando esses textos e que a gente possa compartilhar, Senhor, com a autoridade que vem de Ti. Deus, seja com todos os nossos irmãos, irmãs e amigos que vão estar conosco a partir de agora. Que o Senhor possa guardá-los, protegê-los, não só a eles, mas toda a família, livrando-os, ó Pai, do Covid. Deus, nós queremos agradecer, mas agradecer mesmo, pela recuperação do nosso cunhado, o Antônio Carlos. Ele já saiu da UTI, já está na enfermaria,
E cremos, Pai, que em breve estará conosco. A mesma coisa a Flávia, que também havia sido entubada e agora já está realmente saindo também, e creio que em breve estará conosco. Deus, nós lembramos o Sebastião, aquela criancinha que tem tão pouco tempo de vida, e já enfrentando, Senhor, as intempéries desse mundo. Ele um ano e pouquinho e foi operado da cabeça, Senhor, com câncer, teve Covid, mas tem resistido. Ele agora teve que tomar possivelmente sangue, porque estava muito fraquinho, muito pálido, tomando, Senhor, a químio. Que o Senhor possa guardá-lo, Senhor, fortalecê-lo na força do seu poder. Ah, Deus, restaura o ânimo dos seus pais, que o Gabriel, Senhor, a esposa e também a Marilene, Senhor, a avó, e os Neca, Senhor, enfim, todos os seus familiares, que possam continuar firmes, Senhor. Oh, Jesus, eu sei como é difícil quando um neto, um filho, está doente. Também pedimos pelo Davizinho, Senhor, que é realmente filho de... é neto de uma prima dos Ribeiros, e ele também está passando por momentos difíceis. Tão criancinha ainda, mas ele não tem o tônus suficiente para mantê-lo de pé, para segurar sua cabecinha. Tem feito todo tipo de fisioterapia para que isso aconteça, e os médicos esperam que ele realmente comece a andar, comece a ser fortalecido, pelo menos até quando ele completar mais um ano. Então, que cada um de nós, Senhor, estamos intercedendo a Ti, que o Senhor possa pôr a Tua mão de poder, também dê ânimo, Senhor, e esperança aos nossos parentes. Agradecemos por todos aqueles que já se recuperaram, já foram restaurados. Sempre lembramos a Samira, Senhor, que Tu possas fortalecê-la. Recentemente ela teve um pequeno probleminha, então ela que havia feito um procedimento no coração, estava aí fazendo, acho que fisioterapia, então não sabemos exatamente ainda o resultado, não sabemos, Pai, se ela vai estar conosco hoje, mas de qualquer forma, que o Senhor possa interferir e que ela possa ser completamente restaurada. Todos os demais, ó Pai, filhos, pais, netos, que de alguma forma estejam necessitados da Tua intervenção, que o Senhor possa fazer isso. Lembramos também, Senhor, aqueles nossos irmãos lá de Minas, ó Deus, que estavam colocando o que eles creem a respeito de homem e mulher, de macho e fêmea. Isso é a base daquilo que cremos, que é a Tua santa palavra. E, infelizmente, Senhor, um promotor entrou e fez um processo contra, sendo que o outro lado, Senhor, apresenta aquilo que eles creem sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo, Senhor, de punição. Então, Pai, que o Senhor possa estar entrando com providências. Levante, ó Deus, servos e servas, homens que possam, de alguma forma, estar interferindo nisso. Entregamos, ó Pai, esse tempo que nós estamos aqui, agradecendo a Ti, Senhor. Lembramos a Lindraci, Senhor, com seu problema de restaurante, porque o local possivelmente será desativado por venda para se construir outra coisa, e ela precisa de um outro lugar. Então, que o Senhor possa estar guardando ela, protegendo ela. Também queremos lembrar, Senhor, agradecidos, de pessoas, ó Pai, que se converteram durante esse período nosso que nós tivemos em Águas de Lindóia, pessoas, ó Pai, que receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, uma agora serva, que ela possa realmente crescer na graça e no conhecimento do Senhor.
a mesma coisa, uma outra Deus que recebeu a Cristo como Senhor. São duas senhoras, então que o Senhor possa estar tratando dessas duas vidas. Não sei se elas estarão ou não conosco, Senhor, acompanhando o que nós vamos fazer durante esse dia, mas se elas aparecerem, Pai, que elas possam realmente começar a entender um pouco mais a respeito da Tua Santa Palavra. Agradecemos agora a Deus também pela vida de cada um dos Teus servos, né? Nós temos muitos que estão entrando aqui, que o Senhor possa estar agindo poderosamente na vida deles, que o Senhor possa estar dando a eles alento, aqueles que eventualmente estão passando por problemas financeiros, dificuldades, que o Senhor possa intervir, que o Senhor possa levantar muitos clientes, meu Deus. E nós entregamos cada um deles a Teus cuidados, no nome poderoso do Deus vivo, Senhor Jesus. Amém e amém. Bem, nós já temos aí vários que passaram. Eu acho que o Luiz Carlos está conosco também, me parece. O Max, a Luciana, Lindraci e vários outros que muitas vezes passam por mim, como a Ângela, a Juliane, Senhor, o Estevão. Tem tantas pessoas. E que o Senhor possa então estar agindo poderosamente na vida deles. Que o pastor Rogério também, que o Senhor possa estar agindo e que esse tempo seja um tempo gostoso. A irmã Samira está dizendo: agradeço a saúde de meu irmão Michel e minha cunhada Maria Beatriz. Sim, que o Senhor possa estar, a Deus, realmente agindo nessas vidas. E que, Samira, põe aí como é que você está. A última vez que conversamos, você tinha tido um pequeno probleminha. Então, escreve como você está, o que houve afinal, tá bem? Para que a gente possa estar orando e também agradecendo a Deus pela tua vida. Amém? Leandro, boa tarde. Queridos, quando nós lemos o livro de Gênesis, nós entendemos que esse livro é um livro que é o livro do começo, é o livro que nos fala exatamente por que estamos na situação que estamos. Aqui é exatamente o começo de tudo. É aquele momento em que Deus realmente ele toma a iniciativa de criar todas as coisas. É um livro que realmente eu gosto demais, já li muitas vezes, não é? Um livro cujo autor foi Moisés. Ele escreve o Pentateuco, os 5 primeiros livros, não é? E o conteúdo realmente é uma história real. Quando nós começamos a folhear Gênesis, Deus não está simplesmente dizendo: olha, eu existo, tentando explicar como ele é, como ele foi. Não. Ele já começa realmente partindo do pressuposto que ele existe. Ele simplesmente já começa relatando o seu ato de criação. E dentro de Gênesis, como nós já comentamos, a gente começa a ver a parte histórica, geográfica, a parte humana. Nós vimos então que a ciência, ela vem comprovando, ela vem de alguma forma nos dando informações com respeito a todas as coisas que aconteceram, lugares geográficos. A gente percebe realmente que a própria Bíblia realmente explica a Bíblia, e o mundo científico realmente comprova o que a palavra de Deus fala. Porque tanto a ciência quanto esse livro tem um autor único, que é Deus. E simplesmente as pessoas tentam, de alguma maneira, criar situações para dizer que não é verdade, não é bem assim, mas a gente começa a perceber que o homem está simplesmente enganado com essa teologia da evolução. A gente vê, que nem nós vimos a própria ciência, nós já comentamos isso, comprovando que a primeira coisa que o Senhor fez foi criar a luz. E depois que ele cria o sol, as estrelas, não é?
E a própria ciência, ela realmente descobre essa luz, que é chamada de radiação cósmica, né? Então, vamos assim, é uma radiação eletromagnética, ela é real, já foi comprovado. Então, o que mais me deixa assim alegre é que o Senhor usa a ciência para mostrar que aquilo que está nessa palavra realmente é real. Agora, eu não preciso da ciência para comprovar a Bíblia. Não, não, eu não preciso. Eu creio por fé que isso é real, isso é verdade. E cada coisa que nós comentamos, cada parte que nós falamos, ela simplesmente é. Não é uma teoria, são fatos. E é interessante como o nosso ah, Moisés, ele começa a escrever e ele vai dando nomes de alguns lugares, né, partes geográficas, rios, etc., que, lógico, que quando tudo isso foi criado, quando isso foi criado, não tinha esses nomes. Agora, quando Moisés escreve, para que aquelas pessoas que estão recebendo essas informações possam ter uma ideia geográfica de onde realmente vem aquele lugar, por exemplo, o Rio Tigres, Eufrates, etc., ele situa exatamente, olha, lá naquele lugar, lá no Éden, tinham 4 rios, e ele começa a citar os nomes. Claro que esses nomes não eram os nomes que existiam na época, eram os nomes que as pessoas da época de Moisés tinham condições de vislumbrar. Ah, então é para aqueles lados. Ah, é pelos lados lá onde existiu Saddam Hussein. Ok? Então, eu fico assim, muito espantado quando eu percebo pessoas não entendendo essa verdade. Porque tudo que foi descoberto só comprova a realidade das Escrituras. E o que eu percebo é que as pessoas continuam insistindo que esta palavra não é verdadeira, que o que está aqui não é a verdade, mas não é assim. Então, a gente tem que procurar evidenciar mais e mais que isso que está aqui são fatos, fatos irrefutáveis, tá bem? Bem, nós já vimos capítulo 1, a criação, na sequência que a própria ciência concorda, não tem como discordar. Vimos a criação do homem, depois vimos a criação do homem em detalhes, e agora chegamos no capítulo 3. A nossa irmãzinha Samira, ela escreveu a respeito de algumas coisas, não é? Ela deve estar passando, não é? Alguns problemas que precisa ser analisado, avaliado, não é? Mas vamos continuar lendo, continuar realmente agradecendo a Deus e eu vou tentar ler, viu, Samira? Muitas vezes eu não consigo, algumas coisas que você põe, eu não consigo ver, tá? Mas eu vou tentar, tá bom? Se eu conseguir, eu falo, eu leio. Aqui é vendo com o meu médico, quais as providências, então, o controle. Então, eu sei que Deus está realmente no controle. A batalha é grande, mas a vitória vem do Senhor. Então, aqui ela fala, fui fazer avaliação cardíaca e respiratória. Sofri um deslocamento no ombro, uau! E estiramento no músculo da barriga, pelo excesso de peso e dos exercícios. Então, precisa realmente fazer uma avaliação para poder fazer esses exercícios, né? Vamos estar orando por você, Samira, tá bem? E que todo o povo possa estar intercedendo aí pela Samira. Mas vamos então continuar o que eu estava falando. Bem, aqui a palavra de Deus começa no capítulo 3 dizendo: Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim.
Bem, o que a gente entende é que o diabo entra num animal. A mulher, na época, não sabia se animal falava ou não falava, então ela não estranhou muito. Se aproxima dela e ele vai ser, então, o que eu chamo de o segundo conselheiro. O primeiro conselheiro, que é Deus, disse: no dia em que comeres, certamente morrerás. Deus chama Adão. Ele era o cabeça. Olha, você pode comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós vimos, e já estudamos, que o Senhor havia colocado duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ele foi muito específico. Dessa árvore aqui, ó, você não pode comer. E é claro que pela resposta da mulher, realmente o marido, Adão, havia compartilhado com ela. A questão é que o segundo conselheiro, esse conselheiro maligno que vem atormentando o homem até os dias de hoje, chega para ela e inverte aquilo que Deus havia falado. O Senhor tinha falado de todas as árvores poderem comer, menos daquele fala invertido, para testar a mulher. A serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Não foi isso que o Senhor falou. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Então, ela foi instruída pelo marido. Adão falou para ela. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, uau! Não. Do fruto da árvore que estava no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Esse versículo 3 está totalmente fora. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Veja bem, é algo que a gente tem que começar a prestar atenção, tá bem? Ele havia colocado duas árvores. Capítulo 2 diz assim, versículo 9: do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores, agradáveis à vista, boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim. Qual era a árvore que estava no meio do jardim? Não era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não era a árvore proibida. Não. Era a árvore da vida. E também a árvore do conhecimento do bem e do mal, que possivelmente estava ao lado. Então, ela vai falar, e já vai falar coisas contrárias ao que Deus disse. Olha só, ela fala bem claro. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Não, está errado aqui. Nem tocareis. Deus tinha falado que Adão e Eva não podiam tocar no fruto? Não. Já cresceu coisa a palavra do Senhor. Para que não morrais. Queridos, a palavra de Deus é diferente. No versículo 7, no versículo 17 do capítulo 2 diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Não é como a mulher falou. Aqui, no hebraico, é como se ela estivesse dizendo: pode ser que a gente morra. É possível. Então vem a palavra do inferno, palavra de Satanás. É certo que não morrereis. Essa palavra gerou algo que vem atingir a nós nos nossos dias e vai ultrapassar a outras gerações à frente.
Porque essa palavra diabólica foi seguida de uma ação por parte da mulher. Olha só, versículo 4. A serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. É como se o diabo estivesse dizendo: olha, vocês precisam se tornar independentes. Queridos, mesmo que Adão e Eva não tivessem pecado, eles seriam dependentes de Deus por toda a vida. É sempre. O homem foi criado por um Deus amoroso, por um Deus que quer proporcionar para ele todas as coisas. E aqui o diabo diz: olha, ele é mentiroso. Olha, o pai da mentira chamando Deus de mentiroso. Ele é mentiroso. Sabe por que ele não quer? Ele não quer porque os seus olhos vão se abrir e vocês serão como Deus, independentes. E vocês vão desfrutar de coisas maravilhosas. Vocês vão estar livres, libertos para fazer tudo o que vocês querem. Mentiroso. Porque a partir daí eles se tornaram escravos do diabo. Então, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Bem, o que nós podemos tirar daqui? O diabo, desde o início, não tinha condições de pôr a mão no homem e na mulher. Ele não tinha condições. Então ele teve que montar um esquema. Um esquema de tal maneira que o homem e a mulher cometessem um suicídio espiritual. Eles se mataram sem que Satanás necessitasse pôr a mão neles. A vontade de Satanás seria matá-los, seria trucidá-los, mas ele não podia. A glória do Senhor os envolvia. Eles eram servos, filhos de Deus, inculpáveis, santos. Então Satanás lança o dardo. E quando ele lança o dardo, esse dardo vai entrar. E você acha que o diabo mudou a sua estratégia? Não. Ele, através dos seus demônios, continua fazendo a mesma coisa para aqueles que são filhos de Deus. Porque hoje nós somos santuários do Espírito Santo. E o diabo não tem como pôr a mão em nós. O maligno não nos toca. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. A palavra fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aquele que está em mim realmente é maior do que aquele que está no mundo. Não é uma briga entre duas forças iguais. O diabo não é nada, nada para Deus, perto de Deus, não é nada. A vitória de Satanás é através de tentações, de convencimento, de lançar dardos. Aqueles que não têm Jesus já estão na mão dele e estão debaixo da lei do pecado e da morte. Mas nós não. Nós estamos debaixo de outra lei, da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Ele não pode tocar você, meu irmão, minha irmã, não pode. A não ser que você permita. E aqui houve a permissão, houve o convencimento. Aquela mulher olha o fruto e, puxa,
olha, é bom para comer. Olha, é agradável aos olhos. É árvore desejável para dar entendimento. Eu quero isso. Tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido. E ele comeu. Nós havíamos falado da última vez que uma das palavras que descreve a cobiça, o desejo, no mandarim original, é exatamente uma mulher entre as duas árvores. Nós colocamos algumas palavras, tem centenas, eu até falei, entra no Google e coloca lá mandarim original com respeito à Bíblia. Vocês vão tomar um susto, porque em 2230 a.C., a primeira dinastia adorava o Deus que nós adoramos. E como isso aconteceu? Quando Noé, seus filhos, suas noras e esposas saíram da arca e recomeçou a terra, foi sendo passado para eles, e é lógico, não foi depois que eles saíram da arca. Isso já vinha sendo contado. Eles simplesmente prosseguiram nas suas descendências. E foi sendo passado de boca em boca essa informação, até a hora que chegou no momento da primeira escrita, que deve estar por volta de 2500 a.C., e ali ficou registrado tudo isso. Uma série de coisas que estão aqui estão registrados lá. Inclusive, a palavra não, proibido. Proibido no sentido que é como se você visse uma criança querendo colocar o dedo na tomada e o pai fala, não, não, se você puser você pode morrer. Então a palavra não, uma das palavras, não é? Não, é exatamente uma serpente no meio de duas árvores. Ok? Bem, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Queridos, aqui foi o primeiro ato religioso do homem. Assim que o homem pecou, assim que o homem caiu, e o homem era o responsável, ele foi realmente alguém fraco, porque quando a mulher veio oferecer, era para ele dizer, não, mulher, isso não era para você comer, nem eu, não faça isso, né? Se bem que ela já tinha feito. Mas ele toma do fruto e come. Naquele instante, aquela proteção que ele tinha, a glória do Senhor que os envolvia. Você imagina, Moisés, quando desce do monte, eu sempre falo isso, Moisés, quando desce do monte, o seu rosto estava cheio de glória. E ele já era pecador. Você imagina como era Adão e Eva antes da queda. Essa era a sua roupa. Primeiro ato religioso. O homem tentando, de alguma forma, cobrir os seus pecados através de algo que ele fez com as suas próprias mãos. Ele constrói o quê? Ele pega folhas de figueira e faz cintas para si. Da mesma forma que nenhuma religião, nenhum ato religioso que hoje possamos fazer resolve o nosso problema, também não resolveu naquela época. Olha só no versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Isso demonstra o quê? Que a noção de pecado era tão forte que eles mesmos perceberam que o fato deles terem escondido as suas vergonhas através de folhas não resolveu. E não resolveu mesmo. E olha só, o Senhor é tão gracioso que ele vem e os confronta. E quem é que ele vai chamar? O homem. Ele não chamou a mulher, mas quem pecou primeiro foi a mulher. Ele chama o homem, era o cabeça. E ele diz bem claro: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim
pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, nós não temos uma ideia bem clara, bem precisa, mas o Senhor andava sempre em contato com Adão e Eva antes da queda, passeava com eles, conversava, e não foi diferente. Não, foi sim. Foi diferente sim. Por quê? Porque antes da queda, o Senhor aparecia para Adão e Eva na sua glória. Mas agora não. Agora não. Se o Senhor Deus aparecesse para Adão e Eva após a queda, através da sua glória, através de como ele sempre fez, com certeza os dois iriam ser trucidados. Sumiam, iam ser desintegrados. Então, quem é que se aproxima agora de Adão e Eva? O Logos. Já está gravado lá no YouTube, está gravado o Anjo do Senhor. Todas as vezes que Deus se manifestou de uma maneira visível para o homem, sempre foi a segunda pessoa da Trindade. Sempre ele se esvaziou da sua glória para não matar o homem. E aqui então ele se aproxima de Adão e Eva. Eu quero ressaltar algo. Desde o começo, vem se falando o Senhor Deus, o Senhor Deus, o Senhor Deus, Yehová Elohim, Yehová Elohim. Mas quando chega aqui no capítulo 3, nesse diálogo entre Satanás e a mulher, a gente começa a perceber que a expressão não é mais Senhor Deus. É só Elohim. Vamos ler. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, então aqui não está o diálogo, tá? Só está uma descrição, o Senhor Deus tinha feito. Então está lá, Senhor Deus, Yehová Elohim. É assim que Deus, ele não fala mais Senhor Deus. Por quê? Porque ele não considerava Deus como seu Senhor. Satanás não considerava Deus como seu Senhor. Ele simplesmente falou Elohim. É assim que Elohim disse, não comereis de toda árvore do jardim. Qual foi a resposta da mulher? Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus. Não disse o Senhor Deus. Por quê? Aqui a gente já começa a ver um sintoma, não é? Ela nem sabia exatamente o que ia acontecer, mas nesse diálogo, quando Satanás já chama ele só de Elohim, e a mulher responde da mesma forma, disse Deus, mais embaixo, versículo 5, porque Deus, não tem mais o Senhor Deus, não tem mais o Yehová Elohim, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Enfim, quando chega aqui, no versículo 8 diz, quando ouviram a voz do Senhor Deus, aí voltam. Aí quem está escrevendo, que é Moisés, ele está relatando quem é que se aproxima, o Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher por entre a árvore do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem. Ele perguntou, onde estás? Se essa pergunta fosse apenas uma pergunta geográfica, a resposta de Adão seria, estou atrás da árvore. A pergunta que foi feita não foi com respeito à localização física de Adão, mas qual é a tua posição com relação a mim? Como você, Adão, está com respeito a mim? Olha a resposta dele. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim,
e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ele não respondeu o que Deus perguntou. Senhor, estou aqui atrás da árvore. Não, sabe? O problema é o seguinte: eu percebi que eu estava nu, eu percebi que eu estava com medo e me escondi. A culpa realmente faz o homem se esconder de Deus. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então, o Senhor dá uma chance. Aqui é uma confrontação. Era o momento de Adão dizer: Senhor, olha, poxa, eu me arrependo de verdade, eu fiz aquilo, mas foi uma grande bobagem. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Então, o que faz o homem? Ele faz uma transferência de culpa. A gente encontra muito disso entre as crianças, não é? Joãozinho, que nota baixa é essa que você tirou na escola? Ah, pai, mas não foi só eu. A classe inteira foi mal. A gente sempre tem que, de alguma forma, amenizar o nosso problema. Olha, eu não queria fazer, mas essa mulher que o senhor me deu, dá a impressão até que ele está reclamando de Deus por ter recebido a mulher, né? Quando ele recebeu, não reclamou, não. Não reclamou, não. Mas aqui, a mulher que o senhor me deu, sabe? Então, versículo 13. Outra confrontação. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A gente pode perceber realmente que o inimigo não precisou pôr a mão. Ele não fez nada. Ele só induziu a mulher para que a mulher caísse. E realmente isso aconteceu. Então, o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre teu ventre. Pelo que nós entendemos e outros estudiosos, esse animal inicialmente não se arrastava. Foi a partir do instante que ele recebe essa maldição que ele passou então a se arrastar, de uma forma simbólica, não é? Então a serpente, as cobras, se tornou um símbolo de Satanás, da antiga serpente, conforme a gente lê lá em Apocalipse. E ele fala: rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. E agora vem um presente. Gênesis 3,15 é uma promessa essa que se cumpriu. Sempre quando o homem, de alguma forma, ele desobedece o Senhor por incredulidade, e foi exatamente isso que aconteceu. Qual foi o problema? Qual foi o problema de Adão e Eva? É que quando Satanás vem e coloca aquelas palavras, por incredulidade na palavra de Deus, na palavra do primeiro conselheiro, e crendo na palavra do segundo conselheiro, a mulher, depois o homem, desobedecem e comem do fruto. Porque veja bem, no dia em que comeres, certamente morrerás. E morreu como? Se Adão viveu muitos e muitos anos, ele e Eva, morreram espiritualmente. Então, depois que eles morrem espiritualmente, começam a ter realmente doença da alma. Começam a ter medo,
transferência de culpa, enfim, tudo aquilo que nós já sabemos, porque faz parte da nossa natureza. E vai começar a se degenerar no corpo. Quando nós trazemos para os nossos dias e uma pessoa se converte e ela recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, vai haver uma inversão disso que aconteceu lá atrás. Ele é vivificado no espírito, começa a ser curado da alma e será realmente glorificado no corpo, que são os 3 tempos da salvação. Então, o primeiro tempo da salvação, Romanos 5:1, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus. Nós estávamos de costa para o Senhor e voltamos para Ele. E somos livres da punição pelo fato de nós sermos pecadores e pecarmos. Nós somos livres da condenação. Por quê? Porque o Senhor Jesus paga o preço na cruz do Calvário em nosso lugar. Então, esse é o primeiro ponto da salvação, justificação. Nós somos declarados justos diante do Senhor. Então, a partir daí, querido, você e eu nos tornamos santuários do Espírito Santo e temos condições de entrar na presença do Senhor. Nós saímos do tempo e espaço e entramos na eternidade. Mas agora, a partir de Romanos 5:1, nós entramos no período chamado santificação. Período que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Romanos 6 e Romanos 7. Em Romanos 6 diz que o pecado não tem mais domínio sobre você, não tem mais sobre mim. Quando nós pecamos é porque nós tomamos a decisão de pecar. Nós decidimos pecar. Esse período é que a palavra fala: desenvolvei a vossa salvação. Só posso desenvolver aquilo que eu já tenho. E, finalmente, a glorificação. Romanos 8:1 e 2 diz: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele te livrou da lei do pecado e da morte. Você está debaixo do que agora? Da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. E aí, se vocês continuarem a ler Romanos 8, vocês vão perceber que ele vai estar falando sobre o quê? Glorificação do corpo. Justificação, santificação, glorificação. Lá do Éden, nós morremos espiritualmente, ficamos doentes da alma, começamos a degenerar no corpo. Você aceita Jesus, você é vivificado no Espírito, começa a ser curado da alma e vai ser glorificado no corpo. Isso é maravilhoso, não é? Bem, então, continuando aqui, diz assim, versículo 15, que é a nossa promessa: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e seu descendente. Este te ferirá a cabeça. É a forma de matar uma cobra, esmagando a cabeça, não é? E tu lhe ferirás o calcanhar. Na cruz do Calvário, o Senhor teve essa ferida que foi curada, ele ressuscitou, não é? Mas Satanás foi destronado. E a palavra deixa bem claro que Satanás não tem mais condições de fazer nada com respeito a nós. Ele não pode atrapalhar o nosso andamento. Nós somos salvos e somos salvos para sempre. Ah, então eu posso pecar à vontade? Não, senhor. A palavra fala que se você é crente de verdade, você já nem pensa nisso. Ah, então eu posso pecar à vontade. Não. Mas se eventualmente isso ocorre, você está tomando a decisão de pecar. Só que aí Deus vem e põe a mão, disciplina. Né? Não são poucos os doentes, não são poucos os que estão sofrendo, estão doentes, que dormem. O Senhor leva, em último caso, ele leva embora. Se você não está cumprindo o teu papel aqui, leva embora. Não é? Mas o que eu quero dizer para você é que Gênesis 3,15 é a promessa que o Senhor enviaria
o descendente de mulher. Esse que viria esmagar a cabeça de serpente. Não se esqueça que para Deus há uma diferença entre Cronos e Kairos. Cronos é o tempo que nós contamos, não é? 1 hora, 60 minutos, 60 segundos, não é? 10 dias, 12 dias, um mês, um ano, 360. Isso é Cronos. É o que o Senhor criou para medir enquanto nós estamos aqui nesse mundo. Mas o Kairos é atemporal, é o tempo de Deus. Quando você entra em oração, você sai desse Cronos aqui e entra no tempo de Deus. O Senhor não tem tempo, não tem espaço. E você, em posição, já está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, conforme está em Efésios 2,6. Em posição, nós já estamos com Cristo. Em experiência, nós estamos caminhando para que um dia a nossa posição e a nossa experiência sejam iguais. É na glorificação. Isso vai acontecer quando? No arrebatamento. É possível que você ou eu sejamos recolhidos antes do arrebatamento. Mas todos nós que somos do Senhor, vamos passar pelo arrebatamento. Aqueles que forem recolhidos pelo Senhor antes, voltarão com Ele, ressuscitarão. Os que estiverem vivos serão transformados e nós, num piscar de olhos, estaremos encontrando com o Senhor Jesus nos ares e estaremos com Ele, na presença dEle. 7 anos depois, nós vamos voltar. 7 anos depois, é a grande tribulação. Aí nós voltamos com ele, dali inicia o milênio e depois a eternidade futura, mas essa é uma outra conversa. Então, aqui fala, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Aparentemente, alguns estudiosos colocam que as dores da mulher era apenas um sinal. Mas agora não, agora é dor mesmo, não é? Só a mulher para poder falar isso. Dizem que uma pedra nos rins é muito menos a dor e é terrível do que o parto de uma mulher, né? Então a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez e em meio de dores darás luz filhos. Então esse é o primeiro ponto, há uma mudança, não é? Alguns até colocam que, como agora os descendentes serão pecadores e morrerão, então a mulher passaria a ter mais filhos, mais vezes, então ela sentiria essas dores. Bem, e ele completa, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Que diferença, não é? De quando ela era uma auxiliadora idônea, não é? Depois da queda, não é normal a mulher ser submissa ao marido, como não é normal o marido amar a esposa. Isso só vai ser restaurado, ou seja, vai ser feita uma volta, no caso de ser uma auxiliadora idônea, e o homem amar a mulher, quando há um novo nascimento. E Efésios, capítulo 5, 18 em diante, vai falar sobre isso. O homem tem que amar a esposa como Jesus amou a igreja, a ponto até de, se for necessário, dar a vida por ela. E a mulher vai amar, não, ela vai ser submissa, porque naturalmente a mulher ama, ela é muito mais sensível. A ordem é que o homem ame a mulher, no sentido de dar-se, o amor agape, o amor de dar-se. E a mulher, que depois da queda não é natural para ela ser submissa, e o homem fica governando, muitas vezes pisando, não é? Ela, ao se converter, ela se torna, de novo, uma auxiliadora idônea, andando ao lado do marido. E os dois vão estar
praticando as missões que Deus estabeleceu para os dois. A mulher não é inferior ao marido, ela tem uma missão diferente. Por isso que é submissão, uma missão diferente. Aqui, depois da queda, e a gente percebe isso na história, a mulher é considerada quase como um objeto. Foi só praticamente em Cristo que a mulher voltou ao patamar que Deus havia estabelecido para ela. Que coisa maravilhosa, né? O cristianismo. E essas mulheres que ficam por aí não entenderam nada. Rejeitam completamente as palavras do Senhor. Mas o Senhor trouxe a mulher de volta para o ponto inicial. Então, versículo 16 diz: E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Que pena, não é? E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ou seja, a morte que Adão sofreu acabou atingindo a terra. Acabou realmente atingindo a terra. E a própria palavra fala que ela está esperando o tempo dela ser restaurada, não é? Coloca assim como se fosse uma pessoa, né? Estivesse aguardando a restauração, né? É uma maneira simbólica, poética, né, de falar. Ela quem é a terra, produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. E aí vem o versículo 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó. Aqui não fala tu és barro, já comentamos isso, não é? Nós somos formados não do barro, nós somos formados do pó da terra. Então, do suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornará. A gente vê esse começo mostrando toda a queda e alguns pensam, quando eu encontrar com Adão lá em cima eu vou brigar com ele, poxa, se não tivesse feito isso eu não ia trabalhar, não precisava trabalhar. Não, desde o início foi dada a ordem que era para cultivar e guardar, ok? Então, eu vou falar depois sobre o guardar, aquilo que alguns comentaristas colocam como significado desse guardar. Depois eu falo sobre isso. Mas aqui fala bem claro: deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. E agora a provisão de Deus. Adão e Eva creram, com certeza se arrependeram, e o Senhor fez o quê? O Senhor Deus, você lembra que agora é Senhor Deus, no começo Senhor Deus, somente foi chamado de Deus pelo diabo e pela mulher. Mas é o Senhor Deus. Então, olha só, coisa fantástica, não é? Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Foi o primeiro derramamento de sangue que aconteceu, para que o homem realmente pudesse ser coberto dos seus pecados de uma forma simbólica, já apontando, conforme Gênesis 3,15, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois ele fecha no versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, de novo, plural, né? Pai, Filho e Espírito Santo, conhecedor do bem e do mal, assim para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, porque se ele comesse naquele estado da árvore da vida, ele ia viver
eternamente desse jeito. Mas Deus não queria, Deus tinha um plano, conforme Gênesis 3,15. Ele tinha que realmente se fazer homem, morrer na cruz, receber nele todos os pecados, desde o primeiro, Adão e Eva, até o último que vai nascer. Então, o Senhor não permite mais que eles comam da árvore da vida e vivam eternamente em pecado. O Senhor Deus, por isso, os lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Bem, tem palavras, irmãos, que nós, e creio que nenhum teólogo consegue definir e realmente entender. Esse capítulo, esse versículo 24, para mim, a gente entende mais ou menos o que aconteceu, que foram expulsos, foram tirados fora e que foram colocados ali esses seres, né, querubins, para que não permitisse que não só Adão e Eva entrassem novamente, mas os seus descendentes, porque a partir daí todo descendente de Adão e de Eva seriam homens pecadores, mortos espiritualmente. Bem, isso é o que nós tínhamos para hoje. E se eventualmente você tem alguma pergunta, eu gostaria que isso fosse feito. Vocês nunca colocam no meio do caminho, na medida que eu estou falando, não tem um problema de tempo, não. Se eu tiver que interromper e continuar num outro vídeo, eu faço. Mas é muito interessante vocês, de alguma forma, colocar sua dúvida, o que realmente você está pensando, não é? Tem tanta gente que entrou que eu nem mencionei, que não deu tempo, né? Dallas, tem várias pessoas que entraram aqui, né? E eu não tive condições de comentar, mas sejam sempre bem-vindos, a Deise, né? Então, a Ângela está dizendo, peço oração por dor crônica na minha região lombar. Vamos estar orando sim, tá bem? Tem outras pessoas que passaram e infelizmente passam tão rápido que eu não consigo detectar, tá bem? Mas cada um de vocês que está aqui conosco realmente é um grande privilégio para nós. Tá? Bem, nós vamos encerrar agora com oração. Se mesmo encerrando, se você tiver algum pedido, como o caso da Ângela que ela pôs aí, por favor, faça isso, tá bem? Nós vamos estar orando e pedindo para Deus realmente remover isso, tá? Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado porque podemos compartilhar essa palavra e tivemos condições de falar com eles e expor esse capítulo 3, um capítulo que revela exatamente o início de tudo aquilo que realmente aconteceu e com repercussões até os nossos dias. Que muitas pessoas possam vir a conhecer a verdade, a serem libertos e restaurados. Quero entregar agora a cada pessoa que está ouvindo, outros que vão entrar mais tarde, outros dias, que possam experimentar a paz do Senhor, que possam ser curados das suas doenças físicas, psicológicas e espirituais. Pai, põe a tua mão de poder agora sobre a Ângela, Senhor, com essa sua dor crônica na região lombar. Nós não sabemos o que é, mas o Senhor sabe. Que o Senhor possa tocá-la de forma muito especial agora. Ah, Senhor, entre com providências. Que o Senhor possa, inclusive, trazer as raízes disso. Porque não é a primeira vez, me parece, que ela toca nesse assunto. Então, que o Senhor possa curá-la definitivamente. Que o Senhor possa realmente agir de maneira poderosa. Lembro da Samira também, Deus, que precisa, Senhor,
de uma avaliação e as coisas que ela mencionou que precisam ser corrigidas, que ela possa realmente estar bem em breve. E entrego, Senhor, nas tuas mãos outros pedidos, cada um deles, Pai, que o Senhor possa estar agindo poderosamente, seja com cura, seja com livramento, seja retirando a tristeza, a angústia dos corações, visitando essas pessoas de forma sobrenatural. Nós te agradecemos por esse tempo e pedimos, ó Pai, as tuas bênçãos sobre todos os teus servos de Deus, espalhados sobre a face da terra. Todos os teus missionários, todos, aqueles que estão no Brasil e fora do Brasil. Lembro de todos os pastores e também dos membros das igrejas. Deus, que o Senhor esteja com o nosso presidente, com seus ministros, porque a tua palavra diz, Pai, que aqueles que estão lá no poder é com permissão tua. Que nós podemos orar, interceder e que o Senhor não permita, Pai, que entre qualquer sistema que seja contrário, Senhor, à família, contrário, Senhor, às práticas corretas que a tua palavra nos deixa bem claro em todas as áreas. Visita-nos, Senhor. Eu entendo pela tua palavra que o tempo está próximo e nós estamos aguardando o arrebatamento. Entregamos nas tuas mãos esse grupo que tem sido constante conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe, que vocês possam continuar orando por mim, pela graça, para que a gente possa, de alguma forma, estar aí pregando e falando de Jesus para muitos. Um detalhe, querido. Obrigado. Eu vou estar começando a fazer algumas lives lá no Instagram, ok? Então, e uma coisa que eu queria perguntar para vocês, e vocês podem me ajudar, mas escrevam para mim, eu ponho mesmo aí. Eu normalmente tenho feito essas lives de 1 hora, ok? E a minha pergunta é, está muito longo para vocês? Vocês gostariam que eu reduzisse para 30 minutos? Eu posso mudar. É que quando a gente faz muito curtinho também não dá para desenvolver toda a ideia, mas eu me ajeito, se 1 hora for demais, tá bem? E qualquer outra sugestão que vocês possam querer passar para nós, eu estou aberto. Joia? E, eventualmente, se você perdeu isso que nós falamos hoje, vai estar gravado e numerado lá no YouTube, Raul Nogueira, ok? Canal. Então, põe lá no Raul Nogueira canal e vai estar lá, tá bem? Que Deus abençoe e um final de sábado maravilhoso para cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor.